Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Meu nome é Inês e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito dos sistemas de equações lineares. Então, pegue seu caderno do aluno, volume 2, lápis, borracha, caneta e vamos aprender, né? Hoje conto com a presença da professora Roberta. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? E aí, vamos falar um pouquinho mais então de sistemas lineares hoje, utilizando matriz? Então, pessoal, por favor, participem do chat, mandem suas respostas, quero ver vocês participando, hein? Vamos começar, professora Inês? Vamos, muito bem. Então, por favor, o próximo slide. Nesse slide, eu estou pegando o finalzinho da aula passada para retomar com vocês. Então, lembrem, uma equação linear, ela é do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 até n termos e igual a uma constante. Muito bem. Os números A1, A2, A3, AN são os coeficientes das variáveis x. Então, nós temos como incógnitas x1, x2, x3, xn. E k é o nosso termo independente. Essa equação linear, ela tem a quantidade de raízes na mesma quantidade das incógnitas. Então, se eu tenho x1, x2, x3, xn, eu vou ter R1, R2, R3, Rn. E essas raízes podem ser obtidas pelo escalonamento de uma matriz, que ela é composta pelos coeficientes de x e pelo k, que é o termo independente. Bom, mas como que é mesmo que a gente faz um escalonamento? Lá na aula passada, nós aprendemos que para escalonar uma matriz, a gente deve começar zerando o primeiro elemento da terceira linha, através de contas entre as linhas. Depois deste elemento zerado, nós temos que zerar o primeiro elemento da segunda linha, também fazendo contas entre as linhas. E, se for uma matriz 3 por 3, o último passo será fazer ficar zero no segundo elemento da terceira linha, também com operações que podem ser soma, subtração, multiplicação. Muito bem. Então, eu vou passar para vocês uma atividade que eu quero saber se vocês vão lembrar da aula passada. Então, por favor, atividade. Essa atividade, ela está no caderno do aluno, na página 23. Então, abram lá, porque aí você não precisa copiar. Muito bem. Esta tabela, ela está mostrando a audiência de 3 redes de televisão nos períodos da manhã, tarde e noite e a quantidade de pontos que cada rede vai receber. Muito bem. Então, cada ponto positivo indica que 1000 pessoas estão com a televisão naquela rede. E cada ponto negativo significa que 1000 pessoas não sintonizaram naquele período, naquela determinada rede. Muito bem. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Eu quero que vocês escrevam o sistema de equações lineares. Eu vou dar uma dica. Chamem o período da manhã de x, o período da tarde de y e o período da noite de z. E considere os pontos como o k, que é o termo independente. Depois, eu quero que vocês transformem essas equações em uma matriz e escalone esta matriz, certo? Então, lembrando, primeiro, vocês vão fazer o número 3, que é o primeiro elemento lá da última linha, virar zero. Depois, e vou te dar uma dica, hein? Utilize a primeira equação, tá bom? Muito bem.
Depois disso, você vai fazer o número 4, que é o primeiro elemento da segunda linha, também vira 0. E também vou te dar uma dica. Use a primeira linha. Por último, eu quero que você faça o segundo número da terceira linha virar 0. É claro que não vai ser mais o menos 2 que vai estar lá, não é mesmo, pessoal? Mas eu vou te dar uma dica. Use a segunda linha. Depois que você tiver obtido o triângulo de zeros, aí eu quero que você retorne nas equações, lembra, de baixo para cima, e obtenha o valor do z primeiro, que é o turno da noite. Depois, substitua na equação do meio para obter o y, que é o da tarde. E depois substitua o z e o y na primeira equação para obter o valor do x, que é o da manhã. Eu espero que vocês tenham lembrado que nós fizemos isto na aula passada. Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, para essa atividade, como ela é longa, a gente tem 5 minutos. Ok, pessoal. Então, nesses 5 minutos, caprichem. É tempo para você fazer com muito capricho. Lá no chat, fala para mim quanto que deu x, y e z. E daqui 5 minutos, 5, hein? Nós retornamos. Retornamos do chat e agora eu quero saber as respostas dos nossos alunos. Conta para mim, professora Roberta. Olha, professora Inês, muitos alunos participando do chat, vi respostas de várias formas diferentes. Teve aluno que colocou até o sistema para a gente lá, tá bom? Mas alguns alunos colocaram as respostas que eu acredito que estão certas. Como, por exemplo, o Lucas, o Marcos, a Camila, o Luiz Fernando e o Matheus. Colocaram que o X vale 2, o Y vale 3 e o Z vale 5. Quero mandar um abraço para os professores Alceu, Evaristo, Graça, Marcel e João. Obrigada por participar da aula, continue incentivando seus alunos, tá bom? Pessoal, não se esqueçam que a gente está aprendendo o sistema, eu sei que é difícil, a gente vai dar uma retomada em algumas aulas depois, então com calma, tá bom? A gente está aqui para aprender, então a professora Inês vai fazer calmamente para vocês verem. Vamos lá, professora Inês? Vamos, muito bem. Então, pessoal, comigo aqui no Flipchart. Eu reproduzi a tabela para vocês, né, das 3 redes de televisão e período da manhã, tarde, noite e os pontos. Então, a primeira coisa que eu pedi é para que vocês escrevessem as equações. Então, pedi para que você considere o mx, o tarde y e o noite z. Então, vamos lá. Na rede 1, eu vou ter 2x mais 4y menos z, porque o 1 não precisa escrever, igual a 11, que eu falei para você considerar aqui o k, que é o termo independente de x. Segunda equação, 4x mais 3y mais 2z igual a 27. E a terceira rede, 3x menos 2y mais 2z igual a 10. Então, este é o nosso sistema de equações, de 3 equações com 3 incógnitas. Muito bem. O próximo passo é transformar este sistema em uma matriz com os coeficientes das incógnitas e com os termos independentes. Então, vamos lá, mãos à obra. Na primeira linha, eu vou ter 2, 4, menos 1 e 11. Na segunda linha, 4, 3, 2 e 27. Na terceira linha, 3, menos 2, 2 e 10. Aí, você pode falar assim para mim, pô, mas são os mesmos números que estão lá na tabela, por que você não fez direto? Eu fiz passo a passo
para você entender que você pode, através da tabela, montar o sistema de equações e, a partir do sistema de equações, montar a matriz, mas se você já percebeu que da tabela você pode montar direto a matriz, também está correto, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei para vocês, olha, vamos colocar nome nas linhas? Então, vamos chamar essa daqui de linha 1, essa de linha 2 e essa de linha 3. Porque aí fica mais fácil a gente mostrar quais operações a gente quer fazer para poder zerar os termos que a gente quer, ok? Muito bem. Essa matriz eu já reproduzi na próxima página para a gente dar continuidade ao exercício. Então, tá ela aqui, tá vendo? Muito bem. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei, pessoal, pensa em zerar este elemento, que é o 3. É o primeiro número da terceira linha. E eu te dei uma dica. Eu falei, use a linha 1, certo? Agora, vamos pensar por que eu dei essa dica. Se eu quero que aqui vire 0, e eu falei para você pensar na linha 2, na linha 1, desculpa, aqui na linha 1 eu tenho o número 2, correto? Agora vamos pensar, 2 vezes quanto vai chegar próximo de 3 vezes quanto? Nossa, tá difícil, professora. Então, eu vou te dar uma dica. Quando aqui não for o número 1, você vai multiplicar com os valores ao contrário. Quer ver por quê? Ó, pego o 3 e multiplico 2. 3 vezes 2, 6. Pega o 3 e multiplico 2 aqui embaixo. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo? Perfeito. Porque se eu tenho o mesmo número, quando eu faço a subtração, você concorda que dá 0? E é isso que nós vamos fazer. Então, com calma. Eu vou pegar a linha 1 e vou multiplicar pelo 3 e vou ver quanto é que dá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 11, 33. E vou pegar a linha 3 e vou multiplicar pelo 2, lá de cima. Vamos ver quanto é que dá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 10, 20. Muito bem. Tá vendo que ficou o 6 aqui em cima na primeira linha e aqui embaixo na terceira linha? Muito bem. Então, se o nosso objetivo é zerar este número 3, a primeira e a segunda linha desta matriz original, elas permanecem iguais. Então, eu vou já deixar copiado aqui embaixo a primeira e a segunda linha. Ok, pessoal? Agora, se eu quero zerar este elemento, eu vou fazer linha 1 menos linha 3. Ó, linha 1 menos linha 3. Então, vamos lá. 6 menos 6, 0. 12 menos 4, menos com menos, mais. 12 mais 4, 16. Menos 3, menos 4, sinais iguais, repete e soma. Então, menos 3 mais 4, 7. E 33 menos 20, 13. Então, conseguimos zerar esse primeiro elemento. Aí eu falei assim para vocês, pessoal, depois você tem que zerar o número 4. E dei a dica, use a linha 1. Então, vamos pensar tudo de novo, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Vou seguir o mesmo raciocínio. Ó, aqui não é 1. Opa, mas espera aí.
O 4 é múltiplo do 2, não é? Então, você concorda comigo que se eu multiplicar a primeira equação por 2, aqui vai ficar 4, que é exatamente igual a esse 4? E aí, quando eu subtrair, vai dar 0? Muito bem, então vamos lá, passo a passo. Vou pegar a linha 1 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 11, 22. Muito bem. Então, veja bem. Se eu quero zerar este elemento que é da segunda linha, a primeira e a terceira linha, eu não vou mexer. Então, eu já vou copiar ela embaixo para eu não me esquecer. Então, vamos lá. A primeira linha, 2, 4, menos 1 e 11. E a linha 3, 0, 16, menos 7 e 13. Muito bem. Então, voltando, o que nós fizemos? Multiplicamos a linha 1 por 2, porque aí nós obtivemos o 4 aqui, que é exatamente igual a esse 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1 e vou tirar a linha 2. Vamos ver se dá certo? 4 tira 4, 0. 8 menos 3, 5. Menos 2, menos 2, menos 4. 22 menos 27, menos 5. Então, conseguimos zerar este e este. Aí, eu falei assim, pessoal, o último passo vai ser você zerar o segundo número da terceira linha, que não vai ser o menos 2. Tá vendo? Não é mesmo. Agora, ele vale 16. E eu te dei uma dica. Eu falei assim, olha, usa a segunda linha. Sabe por quê? Porque aí aqui, ó, já é 0. Então, se eu multiplicar, ou somar, ou subtrair, 0 com 0, dá sempre 0. Senão, vai aparecer um número aqui. E eu não quero isso. Eu quero um triângulo de zeros. Muito bem. Mas aí você fala assim, nossa, mas aqui tá muito difícil. Porque um é 5, o outro é 16. Eles nem são múltiplos. Mas aí nós vamos pensar com calma, da mesma forma que nós pensamos aqui em cima, entre o 2 e o 3, que também não eram múltiplos. Lembra que eu falei? Pega o 3 e multiplica na primeira linha. Pega o 2 e multiplica na terceira linha. Vou pensar do mesmo jeito aqui. Então, eu tenho linha 1, linha 2 e linha 3. Vou pegar o 16 e vou multiplicar a linha 2. Vou pegar o 5 e vou multiplicar na linha 3. Vamos ver quanto é que dá? Muito bem. Então, aqui, ficou apertadinho, né? Eu vou fazer aqui embaixo. 16 vezes 5... Ah, o 0 primeiro, né, pessoal? Não podemos esquecer que o 0 já está ali. Multiplicar por 16, não importa. Vai dar sempre 0. Então, o primeiro é 0. 16 vezes 5, 80. 80. 16 vezes menos 4, menos 64. E 16 vezes menos 5... menos 80. Agora, vou pegar a linha 3 e multiplicar por 5. Ela também começa com 0. Então, vamos lá. 5 vezes 16, 80. 5 vezes menos 7, menos 35. 5 vezes 13, 15, 65. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer linha 2 menos linha 3. Bom, se o objetivo é zerar o 16, a linha 1 e a linha 2, nós não vamos mexer com elas. Então, vamos copiar. 2
4, menos 1 e 11. 0, 5, menos 4 e menos 5. E agora vamos fazer linha 2 menos linha 3. 0 menos 0, 0. 80 menos 80, 0. Menos 64. Aí aqui vai trocar o sinal, porque vai ficar menos com menos mais. Vai ficar 29. Negativo. E menos 80 menos 65, menos 145. Muito bem. Conseguimos escalonar nossa matriz e obtivemos o nosso triângulo de zeros. Espero que vocês tenham lembrado da aula passada, mas a atividade ainda não acabou. Eu vou pegar essa mesma matriz e vou ainda achar os valores de x, y e z. Para isso, eu já copiei essa mesma matriz aqui do lado de cá. É claro que o sinal, com o tempo, você vai entender que se eu tenho uma linha com números negativos, eu estaria multiplicando ela por menos 1 e teria essa linha positiva. Tanto faz. Bom, agora o objetivo é encontrar x, y e z. Lembra, a primeira coluna é x, a segunda é y, a terceira é z e esta é do termo independente. E aí eu te dei uma dica. Eu falei assim, comece de baixo para cima, para encontrar primeiro a letra z. Então, ó, aqui está na posição do z. Então, menos 29z é igual a menos 145. Se eu quero achar o z, pego o 29, que está multiplicando, passo para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar menos 145 dividido por menos 29. Portanto, o z vai dar 5. Muito bem. Aí, vamos pegar a segunda equação. Então, este número acompanha y, 5y, menos 4z, igual a menos 5. O z vale 5. Então, aqui eu vou trocar a letra z pelo número 5. 4 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 5, pessoal? 20. Muito bem. Bom, se eu quero achar o y, eu vou passar o 20 para lá, trocando o sinal dele. Então, ele vai ficar mais 20. Devo 5, tenho 20, tenho 15. Pego 5, passo dividindo. 15 dividido por 5, 3. Muito bem. Agora, vou voltar o valor do z e do y na primeira equação. Então, vamos montar a equação. O 2 é coeficiente do x, o 4 é coeficiente do y, o menos 1 é coeficiente do z, que não precisa escrever, igual a 11. Então, vamos substituir. O y vale 3, menos o z vale 5. Vamos multiplicar? 4 vezes 3, 12. 12 menos 5, 7. Pego 7, passo para lá subtraindo. 11 menos 7. Portanto, nós vamos ter 11, 5, 4. Portanto, o x vai ser 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, acertou quem colocou 2, 3 e 5. Eu espero que vocês tenham lembrado da aula passada, certo, pessoal? Porque agora eu vou mostrar para você como é a classificação desse sistema. Veja bem, nós resolvemos todo este problema falando a respeito da rede de televisão, da pontuação dela e tudo mais, correto? Muito bem. Mas você concorda comigo que nós só encontramos uma única resposta para x, uma única para y e uma única para z? A solução desse sistema
É uma terna ordenada, onde o x vale 2, o y vale 3 e o z vale 5. É a única resposta. Quando isso acontece, esse sistema é chamado de possível e determinado, certo? Então, uma única resposta, sistema possível e determinado. Só que existem mais 2 casos. Então, por favor, o próximo slide. O próximo. Isso. Aqui eu estou apresentando para você uma outra classificação desse sistema. Observe, ali nós temos 2 equações com 2 incógnitas. A primeira é x mais y igual a 9 e a segunda é 2x mais 2y igual a 18. Pessoal, você está observando que a linha de baixo tem os coeficientes exatamente o dobro da linha de cima? Pois é. Então, se a gente fosse escalonar, você concorda que eu ia multiplicar a primeira linha por 2 e tirar? Então, olha como ela fica escalonada. Na primeira linha, 1, 1, 9. E na segunda linha, uma linha de zeros. Quando isso acontece, você concorda comigo que eu não vou encontrar um único valor para x e para y? Mas sim, qualquer soma de x com y que dê 9 vai ser resultado deste sistema? Por exemplo, 7 mais 2? Por exemplo, 2 mais 7? Por exemplo, 6 mais 3? Por exemplo, 3 mais 6? E assim por diante? Quantas soluções nós vamos ter? Muitas soluções. Infinitas, não é mesmo? Quando isso acontece, esse sistema é chamado de possível, porque existe solução. Porém, indeterminado, porque tem muitas soluções. Certo? E vamos ver o último caso. Então, próximo slide. No último caso, observe, nós também temos um sistema. X mais y igual a 8. E embaixo, menos x menos y igual a 8. Muito bem, para escalonar, tá fácil, né? É só fazer linha 1 mais linha 2. Perfeito, tá bom. Só que, quando chega no termo independente, que é 8 em cima e 8 embaixo, 8 mais 8 dá 16. Então, o que aconteceu lá na matriz escalonada? Só sobrou o termo independente. Quando isso acontecer, este sistema é chamado impossível. Isto é, não tem solução. Por quê? Porque a linha de baixo nenhuma equação vai ser. Correto? Porque ficou 0, 0 e 16. Não é uma equação, não tem letra para encontrar. Então, agora eu vou fazer um resumo para vocês desses 3 tipos de sistema. Então, por favor, próximo slide. Nesse próximo slide, então, nós aprendemos que um sistema pode ser possível e determinado quando ele tem solução e é solução única, isto é, um único valor para cada uma das incógnitas. O sistema pode ser possível, porém indeterminado, quando aparecer uma linha de zeros. Ou ele pode ser classificado como impossível, isto é, ele vai ter uma linha onde só aparece o termo independente da variável, certo? Bom, muito bem. Vamos ver se vocês entenderam. Então, por favor, próximo slide. Nesse próximo slide, está aparecendo para você uma atividade. Nesta atividade 2, então, por favor, o slide na tela, isso. Está sendo pedido o seguinte: escalone o sistema a seguir e classifique-o. Então, o que eu quero? Pegue os coeficientes das letras A, B, C
e o termo independente, monte a matriz e escalone. De que forma? Primeiro, faça que o número 5 vire 0. Use a primeira linha. Depois, faça que o número 1, que é o primeiro elemento da segunda linha, também vire 0, usando a primeira linha. E depois você vai zerar o segundo elemento da terceira linha. E vai falar para mim qual é a classificação desse sistema. Possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Professora Roberta, quanto tempo para este chat? Como a nossa aula tem pouco tempo, então só 2 minutinhos, professora Inês. Tudo bem, então daqui 2 minutos voltamos. Voltamos desse chat curtinho, mas eu espero que vocês tenham feito. Professora Roberta, conta para mim as respostas. Olha, professora Inês, muita gente colocou que é possível e indeterminado, como a Luara, Laura, Murilo e Daniel. Tem que mandar abraço para alguns professores, mas como o tempo está curto, não vai dar. Pessoal, não esqueçam que essas aulas ficam gravadas lá no YouTube, então você pode retomar todas as aulas, assistir novamente, tá bom? Professora Inês, vamos fazer a correção? Vamos, pessoal, aqui comigo. Eu já adiantei um pouquinho, porque nós temos pouco tempo, certo? Muito bem. Então, aqui eu já montei a matriz dos coeficientes. O nosso primeiro objetivo é fazer o 5 virar 0. E eu falei para você usar a linha 1. Então, eu vou multiplicar a linha 1 pelo 5, porque aqui é número 1. Vamos lá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 1, 5. Agora, para eliminar aqui, eu vou fazer linha 1 menos linha 3, correto, pessoal? Então, vamos lá. 5 menos 5, 0. 5 menos 1 é mais 1, então é 6. 10 menos 1, 9. E 5 menos 2, 3. Aí eu falei também para você eliminar este número. Então, eu vou fazer simplesmente linha 1 menos linha 2, correto, pessoal? Então, aqui vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 1 é 1 mais 1, que é 2. 2 menos 1 dá mais 1, 3. E 1 menos 0, 1. Então, vou copiar a linha de baixo. Agora, eu quero eliminar este número. Então, eu posso pegar a linha 2 e multiplicar por 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então, vamos lá, preste atenção. 3 vezes 2, vou começar com 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 1, 3. Vamos subtrair? Então, a primeira linha continua igual. A segunda linha continua igual. 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Linha de 0, qual é a classificação? Possível e indeterminado. Parabéns para quem acertou, pessoal. E agradeço a presença de todos. Até na próxima aula.